para comentar aqui, né? Foi uma semana cheia de coisas. Já comentamos algumas coisas importantes e tudo mais, mas tem um tema que eu acho que é muito interessante para a gente discutir aqui na Causa Operária TV, principalmente, é que o PT, né, assinado inclusive pela própria Gleisi, mandou para o Ministério das Comunicações um pedido para conseguir uma concessão de um canal da TV, a TV PT, né, que seria um canal aberto do PT. E além disso, né, a gente viu mais iniciativas nesse sentido, que foi o podcast do Lula, né, que também aí deu o que falar. Obviamente, toda a imprensa burguesa, o PIG e tudo mais, se remexeu, assim, ficou num rebuliço completo contra esse negócio da TV PT. Fizeram tudo contra a matéria, falando que era um absurdo, que era um crime, que partido político não podia ter TV, até porque o PT não pode ter, porque ele já tem presidência e tudo mais. Ele já tem o tempo eleitoral, né? Que é aquele um minutinho de glória. Isso já seria mais do que suficiente. Mas deu muito o que discutir nessa semana, né? Eu acho que é interessante a gente comentar isso daí tem algumas coisas interessantes nessa história, né? Primeiro é o seguinte, a gente tem a ideia o governo está dando sinais contraditórios aqui. Primeiro, por um lado, ele vai e ele fala o seguinte, vai lá o Paulo Pimenta e fala, nós não queremos polarizar, a comunicação do governo tem que ser branda, para não dizer chata, para não polarizar. Aí, de repente, entra a Gleisi Hoffmann ali, da ala esquerda do PT, e taca ali um pedido de concessão de televisão. Aí... Quem que concede? O governo federal concede com a aprovação do Congresso. Taca ali um pedido de concessão de televisão. Aí, isso daí é muito polarizante, porque você coloca um negócio que vai radicalizar totalmente. Se o PT conseguir uma TV, o Estadão falou uma coisa que é justa. Falou, se um problema de conceder a TV para o PT é que você teria que conceder para todos os 36 partidos da federação. Por um problema de isonomia. Exatamente. Eu ia falar exatamente, concede. Por favor. Dá uma TV pro PL. Se der uma pra gente, dá pra nós. PT, dá pra nós. Tá ótimo. Dá uma TV pro PL do Alô, Bolsonaro. Câmara dos Deputados. Os partidos são a base do sistema político. Exatamente. E tem partido que já tem TV. A Rede Globo o PSDB tem. O PSDB tem, exatamente. É tudo da direita tradicional. Não, eu vou falar pra vocês, o pessoal reclama disso, né? Você vê o cinismo, né? Porque fazem essa campanha agora, né? Que não pode ter, os partidos não podem ter uma televisão própria. Mas depois, quando vier um governo de direita aí, pedindo uma reforma política para extinguir todos os partidos, o que eles vão usar de argumento? Os partidos não têm atuação, não têm opinião própria, não aparecem e tal. Mas, porra, meu, o partido não pode ter TV, não pode ter jornal, não pode ter nada. Você vê isso daí, né? Porque a imprensa ela chiou quando o Lula quis fazer um podcast, agora que o PT quer uma televisão. O PT não tá tirando nenhum jornal, mas se tirasse também, eu tenho certeza que ia aparecer. Aí os caras falam, não, porque... Jornal do Satanás. Tem que falar pelos meios convencionais, tradicionais, imparciais, caralho. Né? É uma coisa absurda. Tipo, você... E aí, isso aí termina num quê? Termina que a atividade dos partidos no Brasil é uma coisa, assim, totalmente venal, no geral. Assim, você tem um monte de partido aí vendendo legenda, não faz nada, só serve para o jogo eleitoral, aquele famoso partido que só existe de 4 em 4 anos. Né? E aí você vai ver isso daí. Isso daí existe em grande medida também. Não que eu ache que se liberasse um monte de coisa, todos os partidos iam correr atrás de ter um super aparato, porque de fato tem partido que só existe para isso, para fazer jogo político miúdo, tal. Então para eles até melhor que eles não tenham, porque eles não precisam administrar toda uma reputação pública, tal. Mas para os partidos uma gama de partidos no Brasil hoje, inclusive agora desde o golpe, você vê uma politização maior dos partidos, das instituições partidárias. Então você vê assim que isso daí é uma coisa muito positiva, né? Você vê que todo mundo critica que a gente tem uma política muito coronelista, assim, regional, tal, essa coisa muito pessoal, em torno das figuras, aí, os grandes líderes, tal. Mas quando se tem aí uma política, por exemplo, para dar uma maior atividade para os partidos diretamente, isso aí não acontece. Você pega, se os partidos todos tivessem televisões, jornais, né?
num certo sentido, eu acho que teria que ser, inclusive, obrigatório para um partido existir, ele ter seus órgãos de imprensa. Porque pelo menos assim o cara atua politicamente, né? Ele é obrigado a ter posição sobre as coisas. Então. Eu acho, por exemplo, se você se estabelece aí um monte de critérios para caçar os partidos, que são em grande medida abstratos, né? E tem muito a ver com as eleições. Eu acho, por exemplo, se você fosse fazer uma reforma política, não, poderia se discutir até falar assim, para o partido continuar existindo com registro, precisa ter jornal, precisa ter TV, precisa existir. E precisa dar as condições para eles fazerem isso. Por exemplo, você ter aí um fundo, o fundo eleitoral, por exemplo, o fundo partidário, ele voltar para ser investido nisso, porque também tem isso. Por exemplo, nós não recebemos mais o fundo partidário. Mas quando receber também é difícil gastar o dinheiro com coisas úteis. Em geral, você só consegue gastar com porcaria, assim, que vai embora. Você não consegue construir uma coisa para o partido. Não pode, tem muita regulamentação. Não pode. Um partido não pode, por exemplo, chegar lá, comprar, por exemplo, um material para fazer uma TV que nem essa, um imóvel, para montar um estúdio, comprar essas tipo, câmeras, monitor, essas coisas e tal. Claro, teria que ter uma certa observação para ver se os caras não vão comprar isso daí e vender, fazer rolo. Mas a partir do momento que se monta o negócio e a coisa continua existindo, né, todo mundo reclama, o fundo partidário, o fundo eleitoral, essas coisas, concessões e tal, mas isso aí tudo vai ser revertido de novo posteriormente aí para uma reforma política que vai varrer e vai manter só os partidos que não têm essa atuação também. Porque vão falar, os partidos não existem, não sei o quê. E usam como medida os parlamentares, que é um negócio que falam muito da gente. Não tem nenhum partido no Brasil que faz mais coisa que a gente nesse sentido. Nós temos vários jornais, nós temos atuação nas redes, temos uma militância real e tal, e uma reforma política tradicional dessas mais agressivas de direita miraria partidos justamente como o nosso, que vem, enfiam a mão no próprio bolso e fazem um monte de coisa. Dar concessão para o PT seria uma coisa positiva para o país. Uhum. A gente teria, primeiro, uma alternativa. Muita gente levantou aqui o caso da TVT. Falaram o seguinte, mas e a TVT? Olha, a TVT, gente, TVT tem algumas restrições. Eu não sei qual é a natureza da concessão que foi pedida pela Gleisi Hoffmann, então não vou falar no detalhe se é diferente, mas tem algumas restrições. Vamos lá. Primeira restrição é o problema da localização. A TVT não é aberta no país inteiro. Só para vocês entenderem. Você tem que estar numa determinada região, aqui em São Paulo, onde pega sinal da TVT. É só em São Paulo? Na Grande São Paulo, num pedaço do interior também. Não sei se é em Cotia que eles conseguiram a concessão. É num pedaço de São Paulo. Esse é um primeiro problema. Segundo problema, a TVT é uma TV que eles conseguiram a concessão como uma TV educacional. Isso daí limita a possibilidade deles de passarem anúncios, propaganda paga durante a programação. Eles não podem. Então, como eles não podem passar anúncio, propaganda paga durante a programação, eles ficam numa situação em que eles não conseguem ter uma fonte de renda estável. Uhum. Porque as TVs se financiam por conta dessa fonte de renda. Então, isso daí acaba que eles têm uma televisão, mas ela está meio amarrada. Porque você não consegue, com muita facilidade, acessar ela, e você não consegue também financiar essa TV. E a programação acaba que ela não tem... A TVT falta aí esse investimento no nosso... como é que é? Falta esse investimento na programação para ficar bom. Então, assim, eu entendo eles pedirem uma outra concessão porque eles estão amarrados naquela ali. A TVT, nesse momento aqui, é ligada à CUT, né, com os sindicatos bancários, os professores, os metalúrgicos, que são os principais financiadores. Mas a gente tem essa situação. Então... como você falou, é muito limitado, né? Porque você pega, por exemplo, a Telesur na Venezuela. Tem um impacto grande, mas a TV é, assim, quase a Rede Globo do país. E eles fizeram uma TV estatal, eles fizeram um investimento grande para ter isso daí. O Lula queria fazer a mesma coisa com a EBC, a TV Brasil, né? Para que ela fosse uma televisão que tivesse uma publicidade. Só que, sabe qual que é o grande problema na minha visão? É que, para a gente fazer isso daí, você precisa de audiência. Para isso, o negócio precisaria não ser chato, precisaria ter programas bons de opinião, que é o que na EBC. Qual que é o problema? É que a TV Brasil não fica como uma TV que mostra a opinião do governo, que apresenta uma visão e tal. Ela fica um negócio meio isentão, e ninguém quer assistir.
E você precisaria mexer nas duas coisas que mais dão audiência no Brasil. Entretenimento e futebol. Só que a legislação brasileira dificulta muito para você. Você passar um jogo na TV aberta aqui no Brasil, se você não for a Globo, vai cair raio trovoado em cima da sua cabeça. Nossa, que coisa louca, né? É muito antidemocrático. A TV estatal tem mais dificuldade que a TV privada de fazer. Exatamente. É um monopólio mesmo. O monopólio, inclusive, sobre o Estado, que é uma coisa muito medonha, né? É, muito medonho. E muito brasileira, né? E assim, aquela coisa, né? Vocês acham que se, beleza, o Ministério da Comunicação aceitou e tudo mais, o próprio, a gente está comentando aqui do Alexandre de Moraes, mas o STF de conjunto. Não vai vetar? Não vai ter, porque eles têm esse poder também, né? Eles têm todo em tese o poder. eles não têm, né? né? Mas, sim, ele Agora arranja. eles têm, eles arranjam. Porque imagina, tu chama uma TV aberta do, sei lá, do PL, do PCO e tudo mais. Nossa. Nunca que... Nossa, você caía, o pessoal ia mandar prender assim, numa velocidade. Nossa, ia acabar num segundo, né? Quem que ia ser o Siqueira Júnior do PCO? Essa é Ia ser o Toninho? uma boa pergunta. Toninho lá no programa e tal, ele para um momento, ele faz a propaganda do azulejo com o samurai, assim. Cara, Ai. a gente precisa, isso é uma coisa que precisa ser discutida. Por exemplo, precisa de uma reforma das comunicações. Eu vi uma coisa, vou falar para vocês. Eles falaram que só tem espaço para mais 40 televisões abertas no Brasil. Olha, eu vou falar para vocês. Eu entendo alguma coisa de tecnologia. Se eu entendo alguma coisa de tecnologia, eu entendo que as frequências magnéticas aí não são 40. Pode ter um lote aprovado que só tem 40. Mas da mesma forma que a gente fez leilão de lote do 5G, nós podemos fazer leilão de lote para frequência aberta também. Basta você ter a decisão política de fazer. Não é assim. Tanto que você vai nos Estados Unidos, tem centenas de canais e um monte deles são abertos, não tem limite. Tem canal a cabo também, mas... Eu vou falar um negócio. O Bolsonaro, ele concedeu aí dezenas de televisões evangélicas, cristãs e tal, né? Fora uns canais muito mequetrefes aí, entendeu? Se deu para esse pessoal, teria que dar para os partidos. Também acho. Se igreja pode ter, acho. partido pode ter. Exatamente. Não, e depois, a igreja evangélica, né? Quantas, tipo assim, primeiro assim, o protestantismo no Brasil é um só. Você pode ter várias igrejas, tal, mas é um protestantismo, convenhamos? A religião não mudou. Teria que, sim, você vai dar, tem a igreja X, a Y, a Z, a menos, a mais, a B, não sei o quê. Você vai dar para todas as evangélicas, aí para depois falar que você não pode dar para os partidos? E a igreja católica, propriamente, eles não têm uma TV. Eles têm uma TV que é ligada a eles, que é a TV Aparecida, mas não é da igreja católica. Então, assim, é uma loucura. E aí você vai ver, o Bolsonaro deu um monte de coisa, deu rádio, deu TV. O PT deveria fazer a mesma coisa e eu acho que eles não deveriam se concentrar só neles. Deveriam montar uma fábrica, assim, chegar lá e falar assim, não, o MST vamos dar a TV para o MST. Vamos dar a rádio aqui para sindicato não sei quem. Vamos começar a distribuir. Também, isso é um problema que o PT tem da atuação profundamente institucional que ele tem, né? Que ele vê essas coisas com muito maus olhos. Né? Você vê que uma das melhores coisas que o Bolsonaro fez para ele foi aparelhar algumas das coisas. Então, tipo, ele jogou um ministro do STF que era dele, não fez essas cagadas de indicar aí esses ministros filho da puta que o PT indicou para o STF, né? O PT, eu não sei, mesmo depois da tungada que eles tomaram aí com o golpe e tudo, eles não criaram ainda essa ideia de que, assim, no jogo político eles vão precisar fazer um pouco disso daí. E eu vejo, assim, não só eles criaram essa concepção ruim com eles, de tipo, temos que trazer um negócio pro nosso pessoal, como eles fazem, o governo continua fazendo isso com os setores da direita, porque eles sabem que precisa fazer, mas não faz consigo mesmo, que é uma coisa meio ridícula. Veja, o governo ele é todo loteado por uma parte da direita. Porque sendo o Lula sabe que não daria para governar se não tivesse loteado uma parte do governo. Né? A não ser que ele quisesse muito brigar, que ele não vai fazer. Mas, porque se ele já deu tudo isso que ele deu para a direita, qual que é a dificuldade de dar para o pessoal dele? Né? Eu também acho. Esse negócio... Tem uma coisa que eu acho que a esquerda precisa entender de uma vez, é que esse negócio de republicanismo, isso aí não está com nada. O PT tem essa concepção, é uma concepção antiga, que assim, você chega no governo e você agora não é
Não é mais você. Kaká. Não é que Você é o governo. Você é o governo. Você tem que Porra governar nenhuma. para todos. Você tem que governar para o PSDB também, tem que governar para o Bolsonaro também, tem que governar para todo mundo. O Lula, minha opinião, ele amadureceu muito com o golpe e ele aprendeu. Você vê que, por exemplo, ele quer indicar o Zanin, que na minha opinião, uma indicação assim, eu não conheço o Zanin, ele não é um cara do movimento social, mas ele é um cara que é amigo, que o Lula considera amigo do peito. Aham. Então, uma indicação melhor foi indicar um cara dele. Agora, como é que é o nome? As indicações anteriores, elas foram todas marcadas por isso daí. Vamos indicar um cara que seja o melhor para o cargo, indicou Joaquim Barbosa. Aí você vai lá. Não, eles só se fuderam na Errou. mão disso daí. Então, o negócio é o seguinte, tem uma coisa que a gente tem que entender, que quando você chega no governo e você está nessa luta pela sobrevivência aqui que a gente está, ou você ganha ou você morre. Então você tem que chegar lá e falar assim, vou indicar um cara para comandar as Forças Armadas. Eu quero um cara que seja meu, que eu tenha confiança. Não tem um cara que seja meu, eu quero o cara mais próximo de meu que eu puder. Uhum. Vamos indicar para o STF, indicar um cara aqui que seja do PT, que vai garantir para a gente um pedaço na máquina estatal. Vou indicar um chefe de uma estatal, vou indicar um cara que vai fazer o que a gente quer. Não, e também isso daí Não, é como a política funciona no Exatamente, Brasil. é como a política funciona em qualquer lugar. Você se preocupa com o republicanismo quando você puder chegar lá e falar assim, se eu perder a eleição, o cara que entrar não vai destruir o país. É. Porque aí tudo bem. Se você chegar lá e falar assim, não, se eu perder a eleição vai entrar o PCO. Tudo bem. A esquerda, tá, o interesse do trabalhador está garantido. Não precisa ser se matar ou morrer. Aham. Agora, aqui não é assim. Aqui você perde a eleição entre o Bolsonaro. Exatamente. Entre o Bolsonaro é matar ou morrer. Porque É. o cara chega lá e fala assim, agora eu vou cortar todo o orçamento da saúde. Entra o Paulo Guedes com o facão assim e o país desmonta. Quando você tem essa situação, que a sua opção é ganhar ou deixar o povo morrer de fome, você não pode perder. É, Você tem que fazer o impossível e o impossível para ganhar. exatamente. É uma situação que não tem republicanismo. É luta de classes. Uhum. É nós contra eles. O Estadão, ele odeia que fale essa frase. Toda vez que o Lula fala essa frase, nós contra eles, o cabelo do editorialista do Estadão sobe meio palmo. Mas é isso. É nós contra eles. Então não pode ter escolha assim que você fala, vamos agradar todo mundo. As escolhas têm que ser bem claras. É para fazer avançar o projeto político que você tem. Aham. Tanto que nas eleições, né, o primeiro turno tava meio essa política, vamos ficar todo mundo junto, vamos... Mas aí o Lula atropelou o negócio. No segundo turno ele No mudou, segundo turno ele mudou mudou. porque ele viu que ele ia perder a eleição. É. E aí, isso que garantiu a vitória. Né? É, porque isso aí, em última instância, anulam o partido, né? Porque existe o partido, até nem o Partido Republicanos no Brasil é um partido republicano, ele é um partido supervenal. Você pega todo esse pessoal, é assim. Porque só sobrevive no Brasil o pessoal que está buscando o interesse. Né? Porque esse interesse que o PT procura, essa coisa assim, republicana, isso não é um interesse, é um ideal abstrato, assim. Uhum. Até porque também republicanismo pode muito bem ser essa coisa, né? Essa briga feroz. É que assim, a gente tem uma tradição no Brasil muito, muito burocrática, né? Tudo aqui é burocrático, né? E claro, tem muitas, por exemplo, você pode comparar com os Estados Unidos, falar que os Estados Unidos não é tão burocrático, mas em compensação ele pisa na pessoa. O governo vai lá e se ele quer esmagar a população, ele vai lá e esmaga. Mas o fato é que não dá para levar essa burocracia e transformar isso aí numa ideologia que guia as suas decisões políticas. Né? Você vê que muita gente do PT é assim, eles vão criando essa ideia de não pode fazer isso porque isso aí seria uma coisa antidemocrática, seria aparelhamento, nepotismo, seja lá o que for. Isso não é, isso daí a gente não vive, a gente não faz política na Finlândia, na Suécia, que com certeza tem essas porra, mas bem menos, entendeu? A gente vive no Brasil. O país acabou de tomar um golpe de Estado, o pessoal se preocupando com o republicanismo. Deram um golpe de Vamos dar Estado caco pros golpistas. Não, a direita joga. O Bolsonaro jogou o jogo do matar ou morrer. E jogou bem, pra caralho. Tem que reconhecer quando o adversário joga bem. Não é nenhum crime. Jogou bem. Por exemplo, ele foi lá, ele fez o que o Lula deveria estar fazendo agora. Ele pegou o último ano de mandato dele e falou, o que eu não gastei, eu vou gastar agora para ganhar a eleição. E ele começou a distribuir dinheiro público para ganhar a eleição. Uhum. O Lula tem que fazer exatamente a mesma coisa. O que eu vou falar? Não é para fazer? É óbvio que é para fazer.
Ele foi lá e criou o Auxílio Brasil de R$600. Foi que ele queria que fosse a marca registrada dele de programa social. Bem, isso é ruim? Não, porque a população ganha. Se você estabelece que a política é dar para a população benefícios para ganhar a eleição, pelo menos você tem uma vantagem. A população sai ganhando. O cara recebe uma isenção aqui, recebe um projeto social ali, constrói uma estrada aqui, o cara faz não sei o que lá ali, a população sai ganhando. Então, assim, o que o PT deveria fazer, e todo mundo deveria exigir que seja feito, é parar com a baboseira e chegar lá e falar, olha, temos que ganhar o jogo aqui, não dá para perder. Não tem regra, vale qualquer negócio, o que tiver que fazer para ganhar, a gente faz. Veja que o que o Lula precisa fazer nesse momento, ele precisa destruir a máquina estatal que o Temer e o Bolsonaro criaram. Ele precisa demolir tudo. Ele precisa demitir o pessoal que foi indicado. Mudar todas as leis. Veja que uma das nossas reivindicações sempre foi o negócio da Constituinte, tal, porque a gente precisaria até, na nossa apreciação, a maneira com que é a política brasileira hoje, isso é impossível de fazer qualquer coisa. Você teria que ter uma reforma constitucional no país que desse maior liberdade política para as pessoas, tudo. Até essa distribuição de poderes, a questão do STF. É que o pessoal se atém a isso daí. Veja a crítica que o pessoal tem a nós, porque a gente é contra o STF. Né? Por quê? Porque nós estamos nos opondo a uma instituição fundamental do Estado. Mas e daí, meu? Aí tudo bem, a gente tem a proposta constitucional, assim, republicana, que é a Assembleia Nacional Constituinte, remodelação do Estado Nacional. Mas enquanto por exemplo, também... Nós somos a favor de fazer uma Assembleia Constituinte parecida com aquela que foi feita na Venezuela. Porque na Venezuela, eles não fizeram uma eleição para perder. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Não adianta fazer regra para você perder o jogo. Você tem uma situação que é assim, ou você ganha ou o cara destrói o país. Esse é o jogo que a gente está jogando. Você tem que ganhar. Então tem que ganhar. Aí o Maduro montou uma regra que era o seguinte, 1/3 da Assembleia Constituinte ia ser eleita nos sindicatos. Outros não sei por quantos por cento nas associações estudantis. Outros não sei quanto por cento nos grupos indígenas. Outros não sei... Ele montou um monte de cota. Por que ele montou esse tanto de cota? Para ganhar a eleição. Porque ele sabia que se fosse aquela eleição... Falar, é mais justo que muita coisa por aí. É muito mais justo. É democrático, é democrático. Mas aí a oposição chegaria lá e fala assim, essa regra, por mais democrática que ela seja, está sendo feita para o chavismo ganhar a eleição. Foda-se. Foda-se. Exatamente. A regra é foda-se. É isso mesmo. Você está certo. Montamos aqui para a gente ganhar a eleição. Eu não montei a eleição para vocês ganharem. Eu montei a eleição para a gente ganhar. Agora vocês vão lá e vão perder a eleição. E eles perderam. Aconteceu isso daí. Até porque, se eles não fizerem isso e depois eles perderem, o que vai acontecer exatamente a mesma coisa. Exatamente. O outro cara vai fazer exatamente. Não, a burguesia nunca chama eleição para perder. Nunca faz nada para perder. Você vê, eles montaram esse Banco Central independente. Esse daí é para eles não perderem. A regra do jogo é para o banqueiro não perder. Você indica o presidente do Banco Central em ano eleitoral, primeiro, que é legal, porque em ano eleitoral tá todo político está com medo de perder a eleição. De 2 em 2, é sempre no segundo ano de mandato do presidente. Por quê? É para fuder o outro cara que vai entrar. É para fuder o outro cara, exatamente. O Lula, por exemplo, tem 2 anos de Roberto Campos Neto. Então tem que ficar lá 2 anos penando com o cara do Bolsonaro. Por exemplo, isso é um negócio também, isso é uma coisa tipicamente brasileira, e eu odeio como se instaurou essa coisa republicana na esquerda, e o pessoal não questiona isso, que são essas datas e prazos que a gente tem aqui, que eles são explicitamente para manipular as decisões e fazê-las o mais políticas possíveis, do ponto de vista da burguesia. Mas ninguém reclama. Por exemplo, o negócio do Banco Central, você não vê ninguém reclamando. Isso, inclusive, vale para esses liberais de direita, de merda, que falam muito bem do Banco Central e não sei o que e tal. Isso daí, ninguém questiona o fato que é isso que você falou. O cara tem que ser indicado no ano eleitoral, que é para coagir quem está se candidatando e para fuder quem for eleito depois. É um negócio que, assim, do ponto de vista técnico, que o pessoal gosta de falar, não faz sentido nenhum. Não, do ponto de vista político faz todo sentido. Porque em ano eleitoral, o presidente fica pressionado, porque ele tem que eleger vereador. Então ele tá com medo de brigar com a burguesia, abrir aquela puta crise. O cara, ele vai ter que indicar o cara ainda para governar 2 anos no mandato do próximo. Quer dizer, se a direita ganhar a eleição, ela governa por 6 anos. Que ela governa os 2 anos que ela tá e mais 2 anos do outro, 4 anos que tem mandato e mais 2 anos do outro cara. É um sistema absurdo. Mas foi montado por quê? As regras são feitas para o cara ganhar. A privatização da Eletrobras... Até se ele perder, ele ganha. Então, o Bolsonaro perdeu a eleição e está governando parcialmente o país ainda hoje.
O caso da privatização da Eletrobras é um caso parecido. Eles fizeram a privatização mais barata possível. Com as cláusulas mais Então, absurdas. eles fizeram um esquema em que o governo ele tem 40% da posse da empresa, se eu não me engano, e deve ter tipo uns 20% das ações votantes. E eles montaram uma cláusula, por quê? Porque eles não queriam que a privatização fosse muito cara, que também é um esquema parasitário. Eles querem vender a empresa barato. Então eles não fizeram o governo vender todas as ações. Até porque eles querem que o governo seja acionista, porque se a empresa for à falência, porque a direção da empresa privada faliu a empresa, eles vão usar o governo para pagar a fiança. Então eles querem o governo como acionista, querem o governo como acionista grande, só não querem que o governo tenha direito a voto. Então o governo vendeu as ações votantes. Adivinha, eles montaram uma cláusula para comprar de volta as ações. Não pode, só que tem que pagar 3 vezes o preço. Então, meu. Aí você fala, o que é isso daí? É o cara montou as regras do jogo para ele ganhar. Todo mundo faz. Por exemplo, o normal nessa situação aqui, você vê, o pessoal não defenderia fazer isso, mas o certo seria. O Lula teria que baixar umas normas aí, como é que fala? Derrubar as ações da empresa e comprar tudo lá embaixo. Basicamente assim, Tipo, é o famoso É na Então, sacanagem? Então vamos. O negócio da Petrobras também, podia baixar uma lei aí, sinistra, taxando em 400%, alguma coisa aí, do petróleo, que fosse derrubar o preço do petróleo lá embaixo, só para comprar a empresa e anular a lei logo depois. Só falar, você tá roubando. Mas, meu, é assim que funciona. Primeiro roubaram a empresa da gente. Então. Não, e tudo isso aí, a gente tá falando por quê? Por causa do caso da TVPT. O pessoal fala, não é democrático. Gente, que se exploda. Nessa altura do campeonato, que se exploda. Sim, em princípio, não é democrático, mas eu vou falar, é bem mais democrático que tá agora. Bem mais. É um negócio que você tá na luta de vida ou morte. Então você faz isso daí, você chega lá e fala, não, eu vou aprovar. O Congresso não vai aprovar bem, vamos ver. A gente aprova e deixa pro Congresso negar. É que nem o negócio do salário mínimo. O Lula ele faz um esquema que é para passar no Congresso. Mas tem hora que você tem que brigar. Então você deveria chegar lá e falar assim, vamos dar um aumento maior aqui, vamos dar R$500 de aumento. Que é um aumentinho já. Pô, sair de mil já ajuda. O salário mínimo em São Paulo é R$1.550, 1.330. Não, é um aumento até bom, cara. Tipo, é mais de 30%. Muito bom. O cara ganha 30% de aumento. O governo manda o PL pro Congresso. Aí fala, não vai passar. Bem, não vai passar. Mas a culpa é de quem? A culpa é do Congresso. O governo mandou o PL. E faz propaganda contra. Fala, olha, eu quis dar um aumento. O Congresso não quer. Aí o PL vai, é derrotado. Aí o governo vai e baixa o decreto, que é para fazer o Alexandre de Moraes ir lá e derrubar o decreto. Ou o Congresso, sustar o decreto do aumento do salário mínimo. Você manda decretar. Que começa aquela briga, né? Porque o deputado fica com medo também. Porque ele sabe que na eleição... Contra o aumento de 33%. O cara votou contra o aumento de todo mundo. Aí vai na eleição, vai pegar mal isso daí. Falou, pô, esse cara aqui foi contra o aumento do salário mínimo. Esse cara aqui foi a favor. Começa aquela brigaiada. Porque tem hora que quando o negócio... A gente tá hoje, o tema do programa é justamente essa briga com o Centrão, né?